dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Santo. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Alessandra Vaz. É um prazer estar aqui, ansiosa. Vamos ver o que vai rolar nesse podcast aqui, sobretudo que a gente vai conversar. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Hoje vamos falar um pouquinho, sobre a vida da Alessandra, sobre Nossa Senhora. E aí eles já vão vir me bombardear com perguntas. Vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro, que eu acho que eu já vou tirar algumas perguntas aqui deles, na apresentação. Então, meu nome é Alessandra, sou casada com o Richard, tenho 30 anos de casada, tenho 3 filhos, 3 netos, que são 2 Marias e um José. Faço parte da Renovação Carismática, meu grupo de oração é Alegrai-vos. E hoje, durante este tempo aí, neste exato momento que estamos aqui, estou como coordenadora diocesana do Ministério de Pregação, da Diocese de Amparo. Sim. Fui catequista durante muito tempo e caminho na igreja aí há algum tempo. Não sou de berço católico, mas a gente vai conversar por aqui e aí vocês vão entender um pouquinho da minha história. Sim. Alessandra, então vamos começar pela primeira pergunta, né? Conta pra gente como que foi o início da sua conversão. Você passou por algum processo? Ou você sempre esteve? Você já falou que não... Então, sim. A minha história é meio assim, sabe? Eu fui, enquanto criança, até meus 7 anos, mais ou menos, católica. Fiz primeiro Eucaristia, então devo ter ficado na igreja até uns 10, 11 anos. Lá na Igreja do Mirante, porque eu já estava aqui. Eu não sou nascida em Mojimirim, eu nasci no Rio de Janeiro. O meu pai com a minha mãe, eles têm... Meu pai que é falecido, tem 2 filhos do primeiro casamento. E depois que casou com a minha mãe, 3 filhos. Só que o casamento deles era de segunda união. Então, há 40 e tantos anos atrás, que eu espero não ter a perguntinha de quantos anos eu tenho. Há 40 e tantos anos atrás, a Igreja Católica tinha um pouco de dificuldade em aceitar esses casamentos de segunda união. E a minha mãe sempre teve um temperamento muito de ir à frente, de fazer as coisas. Eu sou um pouco parecida com ela nesse sentido. Então, a Igreja Católica não tinha uma abertura, ela não podia fazer uma leitura na missa, algumas coisas assim desse tipo. Então, ela se sentia meio excluída da igreja. Mas ela sabia que o caminho para a educação dos filhos até então era a Igreja Católica. E aí, então, ela deixou nós fazermos a catequese, só que ela nunca cobrou, a gente nunca foi de ir à missa, a gente só ia na missa porque a catequista pedia. Mesmo morando durante um bom tempo ali na Igreja do Mirante, eu morei ali pertinho. A catequese, eu tenho vagas lembranças, porque realmente não foi uma coisa muito marcante na minha vida. Sim. E aí depois, quando eu fui casar, eu conheci meu marido, a gente foi casar. A igreja, eu namorei há pouco tempo com ele. E como eu não tinha nenhuma base de fé, a gente começou a namorar, logo eu engravidei. Foi uma parte meio triste assim da minha vida, porque eu engravidei, mas eu perdi um dia antes do meu casamento no civil. Sim. Porque na igreja católica eu não consegui casar. A gente foi conversar, mas como eu e ele não tinha nada de fé, o padre pegou a gente ali numa saia justa, o padre falou, é melhor esperar. Porque ele não soube responder muito o que o padre perguntou para ele. O que o padre perguntou? Se acabar o amor, o que vocês vão fazer? E aí ele respondeu assim para o padre, a gente separa. Então, o padre falou, Sim. melhor não casar. E aí, então, a gente não casou na igreja. E aí, então, eu tive esse primeiro aborto espontâneo. E depois eu tive as meninas. A primeira que nasceu foi a Fernanda. A Fernanda foi batizada na Igreja Católica enquanto neném. A minha cunhada, que era muito de igreja, até hoje, ela pegou e falou, não, tem que batizar a menina. Então, a gente fez o cursinho, tudo. A gente teve dificuldade para batizar naquela época, porque a gente não tinha matrimônio, mas batizamos. Nessa época, o meu marido trabalhava à noite. Então, era muito chato para mim ir na missa sozinha com ela, porque eu até tentei quando eu batizei ela, sabe? Ir na missa aos domingos, mas meio que eu sentia o povo me olhando assim e falava, quem que é essa mulher que veio sozinha com essa criança na missa? Não tem marido? E eu imaginava, que elas ficavam pensando isso. Sim. E me afastei, então, por completo da igreja. Depois de um tempo, meu pai, ele teve uns problemas de saúde, a minha mãe começou a mudar um pouco a opinião dela em relação à fé.
se tornou protestante. E aí é o que eu sempre digo, que o que a mãe faz, os filhos fazem. É exemplo. E aí, lógico, então eu comecei com ela. Ele trabalhava à noite, eu ia na igreja, e eu sou muito assim, me jogo muito no que eu faço, né? Então, era a igreja evangélica bem, protestante bem tradicional. Evangélica não, protestante, vou refazer aqui minha fala, porque evangélicos todos nós somos. Eles são protestantes, porque eles protestaram a igreja católica e fundaram a deles. Já fica a dica aqui, aprendi isso com o Frei Gilson. E aí, então... E a gente está aprendendo com a Alessandra. Então, e aí, eu fui atrás, então, nessas igrejas já não podia usar calça, então era bem aquelas tradicionalistas. Então, eu fui. Fiquei durante um tempo nessa igreja, porém, aconteceu um fato muito grave, e nessa época eu já tinha Ana Laura, que é a caçula, já tinha as 3 meninas. Meu marido trabalhava à noite, eu chegando em casa, peguei na bolsa dele, uma carta, umas coisas assim, de alguém que tinha mandado para ele. Até hoje eu não tenho certeza se ele me traiu ou não, mas isso não vem ao caso, porque foi perdoado, estou casada e tudo bem. Isso é uma coisa também, né, que talvez seja um próximo podcast. E aí, então, eu fui conversar com o pastor, porque eu fiquei muito nervosa, minha mãe mandou chamar o pastor, e o pastor, então, sugeriu que nós separássemos. Quando ele sugeriu isso, eu vi que não era a fé verdadeira, porque eu sempre tinha ouvido de todos os pastores, ou do pouco que eu conhecia da fé, que casamento era um só. Sim. Então, isso me colocou em queixa de estar lá, e aí eu me afastei de tudo. Aí eu fui trabalhar à noite, aí trabalhando em restaurantes, em bares, a gente convivia e com pessoas que, como que eu vou... A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala na internet, né? Sim. Mas, assim, com pessoas não religiosas, de vidas, talvez, meio conturbadas, meio mundanas, né? E aí, então, eu realmente fiquei totalmente afastada do que era fé e de tudo. Então, essa é a parte de antes, né? E aí, quando eu me torno católica, por quê? Foi um momento de mais dor na minha vida. Foi quando eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. E meu pai era o amor da minha vida, né? Ele sempre estava por perto, desde que ele era assim. Eu dizia que eu sou péssima para cantar. Eu sempre falo isso nas minhas pregações e tudo. E eu falo que Deus deu o dom para as meninas, né? Mas eu sempre tive vontade de cantar. Principalmente quando eu comecei a fazer as minhas pregações, eu falava, acho tão lindo quem prega, e aí depois começa a cantar, né? Não era o meu caso, senão o povo ia embora. Mas amém, né? E aí, então, mas eu lembro de eu ser criança e falar assim para ele, que eu queria cantar, e ele falava, então tenta cantar, canta aqui, canta essa música. Não, aí você tem que aumentar o tom. Então ele disse, o que você quer ser? Eu queria ser jogadora de basquete uma época, então vamos lá. Ele ficava batendo bola comigo. Então meu pai sempre foi o meu ídolo. E aí ele faleceu, e quando ele faleceu, acho que foi a primeira vez muito forte que eu senti Deus me ouvir. Porque meu pai ficou internado na UTI, e aí ele ficou muitos dias, e num dia eu lembro de chegar na Santa Casa, na UTI, e ele estava na UTI, o lençol não cobria o corpo dele, assim, de tão inchado que ele estava, por causa do câncer da próstata. E aí, então, eu fui naquela capelinha que tem ali na Santa Casa, sozinha. Eu me ajoelhei e falei assim, se existe um Deus, e se ele realmente me ouve, que ele possa levar meu pai, porque eu não aguento mais ver meu pai sofrer. E aí, isso foi às 3 horas da tarde, eu não sabia, né, que era o horário da misericórdia, nada. E aí, o médico falou que não tinha mais o que fazer realmente. E aí, então, meu pai falece no outro dia. Meu médico pegou e falou, vocês não têm mais o que fazer. E no outro dia, meu pai faleceu. E quando ele faleceu, eu senti a dor, é lógico, né, de perder meu pai. Foi uma noite muito complicada, né, quando a gente passa no velório e tudo. Mas foi um dia de muita alegria de saber que o sofrimento dele tinha cessado, sabe? Que tinha acabado tudo aquilo. E aí o meu irmão, que nem era tão católico, marcou uma missa de 7º dia. E aí nessa missa começa a minha história com Nossa Senhora.
Então, eu contei um pouco. Vamos ver se tem mais perguntas. Porque senão, gente, eu vou falando aqui, ó. Vou falando. Agora eu queria perguntar para você, você até comentou, né, que você batizou a Fernanda, né, mas como que foi a entrada das suas filhas na igreja, da sua família na igreja? Isso Como é que muito... foi? Foi de berço? Como que aconteceu? Ninguém sabia o que era igreja católica. Minhas filhas não tinham feito catequese, porque como eu estava afastada, ninguém vivia nada da fé. A família do meu marido também era pouquíssima católica, com exceção dessa minha cunhada. As outras não eram tão de igreja, assim. Hoje, graças a Deus, já estão, né, mais ativas na igreja. Mas, enfim, quando eu vou nessa missa de 7º dia, que eu me encontro, né, ali chorando, quem celebrou essa missa foi o Frei Rogério. Hoje não está mais aqui na nossa cidade, que é uma bênção. Quem sabe ele veja isso e ele vai ver o tanto que ele foi importante na minha conversão, sabe? Sim. Foi muito importante. Nessa missa de 7º dia, então, as crianças, o Frei Rogério, e depois eu fui descobrir que era do dinheiro dele que ele comprava os pãozinhos para dar para as crianças. Então, na hora da comunhão, depois ou antes, eu não me lembro bem, as crianças faziam a procissão para ir buscar o pãozinho. E quando meu pai faleceu, Ana Laura tinha 6, 7 anos. Então, Ana Laura, minha parceirinha, foi comigo para a igreja, para essa missa. Foi só eu e ela. A Fernanda e a Juliana não moravam aqui, elas estavam morando fora porque jogavam. Quando a Ana Laura, no âmbito de levantar e ir buscar o pão, eu puxei ela, travei ela aqui no banco da igreja. Falei assim, você não é daqui dessa igreja, o que você vai fazer lá? Aí ela pegou e falou assim, aí tinha uma moça que escutou, falou, é só um pãozinho, deixa ela ir buscar. E a Ana Laura, acho que ela nunca me escutou falar isso. Ela saiu e buscando aquele pão e eu fiquei olhando porque ela estava feliz. Ela amava o vô dela, até hoje ela fala do vô. E ela, naquele momento, ela sentiu felicidade de ir lá. E aí, quando eu estou olhando para a fila da comunhão, né, dessas crianças indo buscar o pão, eu comecei a me perguntar o que elas estão indo buscar. No que eu olho para frente, na igreja do Senhor Bom Jesus aqui em Mojimirim, tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores, aquela com as lanças no peito. Meu olhar parou na imagem. Eu fiquei olhando aquela imagem e aí eu falei assim, como que eu posso ter falado mal de Nossa Senhora? Como? Porque quando a gente não está na igreja católica e a gente não conhece essa mãe, a gente fala coisas que a gente é meio que induzidas a falar, né? Então, eu era uma protestante na época que fui, né? Que quebrava as imagens de Nossa Senhora. Que não dizia que sentia o amor dela, que dizia, como todos dizem, que era uma mulher qualquer. E aí, quando eu me deparo com aquela imagem, eu vi tudo isso, né, dentro do meu coração. E eu falei assim, como que eu posso questionar o amor dessa mulher, sendo que eu não sou capaz de dar a unha da minha filha por alguém? E eu sei o que é esse amor de mãe. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito e rever a minha história. Então, eu me decidi naquele momento, porque ela me chamou a ser católica. E aí, então, a gente começou a ir na missa, e eu ia na Laura de primeiro, aí depois as meninas viam, e aí o Frei Rogério, nessa caminhada, eu fui falar com o Frei Rogério para batizar a primeira Ana Laura. Falei, ela não é batizada. Aí ele falou, por quê? Falei, porque a gente não é casado na igreja, a gente não era da igreja católica. Aí ele falou assim, mas tem algum impedimento para você com seu marido casar? Falei, não. Ele falou, então vem aqui, traz ele aqui. E aí eu levei meu marido lá, a intenção era batizar a Ana Laura. Aí o Frei Rogério pegou e falou assim para mim, por que vocês não marcam uma data e não casam aqui na igreja católica, já que vocês querem caminhar? A igreja agora está de portas abertas para vocês. E naquilo eu me senti muito tocada com ele, falando aquilo, e eu fui perguntar, preciso fazer algum cursinho, alguma coisa? O que eu tenho que fazer? E aí ele falou assim, você viveu 20 e tantos anos, 18 anos, sem ser casada na igreja católica e continua com o mesmo marido, sem as bênçãos de Deus, porque não era casada. Você vai vir o quê? Dar aula de como manter aqui o casamento? Você não precisa de cursinho. Você precisa fazer primeira Eucaristia, precisa fazer crisma, seu marido, né, principalmente, que ele não tinha nem primeira Eucaristia, nem crisma, nem nada, e eu ainda tinha primeira Eucaristia.
a gente começou a trilhar, então, esse caminho dentro da igreja para poder receber os sacramentos. E aí, aquele primeiro amor que a gente tem por Jesus, pela igreja, eu comecei a chamar todo mundo que eu conhecia. E aí eu chamei meu irmão, aí que não tinha, esse que marcou a missa do 7º dia, não tinha o crisma, eu chamei ele. Aí chamei uns amigos, e aí as minhas filhas, chamei o Felipe, que é meu genro. E aí a gente começou a fazer esse caminho de fazer a primeira Eucaristia. Disso eu já comecei, mesmo sem ter o crisma, já comecei a ajudar a catequista a dar aula de crisma junto e formar as outras pessoas, já que ela faltava, ela me deixava à frente. Peguei uma turma de criança e aí desde então eu posso dizer que desde 2000, isso foi em 2013 que meu pai faleceu, eu nunca mais faltei às missas aos domingos, eu nunca mais deixei de buscar e de aprender a minha fé. E aí a Ana Laura, o batizado dela foi a coisa mais linda, porque ela foi batizada no sábado, né, santo, no sábado de aleluia, no antes do domingo de Páscoa. Então o Frei abençoou ela assim, naquela missa linda da luz, e aí jogou aquele monte de água nela, ela é uma criança grande. Então foi uma festa muito linda, e aí depois a Juliana foi batizada, e aí a gente foi, todos nós, caminhando a cada dia mais na igreja. Eu tô sem palavras. Eu também. Foi muito Nossa Senhora que me chamou, sabe? Sim. Mas enquanto eu caminhei na igreja, eu precisei muito ser curada por ela. Porque a minha mãe é viva, eu tenho ela, e hoje eu tenho trabalho com ela todos os dias, sabe? Fico com a minha mãe todo o tempo, o dia inteiro a gente trabalha lá. Mas eu nunca teve uma época que eu não tinha uma amizade tão boa assim com a minha mãe, sabe? Eu sou a única filha mulher e eu sempre achei, até um pouco por conta da minha personalidade, né, que depois a gente vai tratando os nossos temperamentos, né, eu sou muito carente, sabe? Então eu sempre queria mais da minha mãe, e minha mãe trabalhava muito e ela não me dava esse mais de atenção e de amor, sabe? Então, minha mãe trabalhava muito, ela era muito estressada, então a gente, quando criança, apanhava muito, coisas que hoje em dia a gente, né? Sim. Muito diferente, mas quando eu era criança apanhava muito, então eu tinha essa distância muito grande da minha mãe. E aí, então, eu não sabia o que era esse amor de mãe. E aí, quando eu venho para a Igreja Católica, tem um tal de um inimigo encardido, né? Sim. Começou aqui na minha orelha. Você nunca vai ser de Nossa Senhora. Olha o que você já fez. Olha o tanto mal que você falou dela. Lembra das imagens que você quebrava? Então, todas as vezes que as pessoas falavam de Maria na igreja, meu coração meio que fechava, sabe? Sim. Eu abria muito para Jesus, mas fechava muito para Maria. E um fato muito importante, que eu esqueci de contar, mas que tem muito a ver com o que eu trouxe, com o que a gente vai conversar, também é que quando eu nasci, eu tive uma convulsão febril muito grave. E a minha mãe fez uma promessa. Ela não sabia muito da fé, mas ela fez essa promessa. De que se eu nunca mais tivesse aquela convulsão, ela deixaria meu cabelo crescer. E quando eu tivesse 7 anos de idade, ela iria cortar e ia levar esse cabelo aos pés lá de Nossa Senhora Aparecida, lá na Aparecida. No norte, que os outros falam, mas é Aparecida só, né? Aí, então, esse cabelo ficou durante muito tempo lá. Sabe nas caixas de documento que todo mundo tem em casa? Sim. E minha mãe pegava para limpar aqueles papel, tinha aquele cabelinho meu enrolado. E aí ela falava assim, e eu falava, mãe, esse cabelo aqui, não, um dia vai lá. Mas aí ela se perdeu da fé, jogou fora esse cabelo. Quando eu venho para a igreja, Nossa Senhora usa isso para me buscar num dia. Porque aí então eu conheci a Renovação Carismática, eu comecei a fazer parte de grupo de oração, que acho que era uma das perguntas que estava aí, né? Como que eu vim? Já entrei. Como que eu vim para a Renovação? O meu desejo de vir para a Renovação, e já agradeço que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, Juventude. É por isso que sempre que a Juventude me pede, eu estou sempre junto, porque foi a Juventude que me trouxe para a Renovação, de certa forma. Onde eu moro, no meu bairro, é muito complicado o bairro, sabe? Eu não vou citar o bairro para não... As pessoas sabem, mas assim, as ruas do meu bairro são conhecidas por cores. As cores determinam a qualidade da droga que é vendida. Isso em Mojimirim.
tá? Você que tá aqui de Mojimirim vai assistir, acha que a igreja... A cidade é Não, tranquila. a cidade não é bem assim. Sim. E as minhas filhas tinham, como eu disse, elas tinham jogado fora. Então, graças a Deus, o esporte e a presença de Deus, eu fui agradecer, muito louvar ele a isso, ele protegeu muito as minhas filhas. Então, elas não eram de balada, não eram de festa, não eram disso. Por quê? Porque elas tinham que ser contidas por conta do esporte. Uhum. Tinha que jogar vôlei, tinha que treinar, tinha que não sei o quê. Então, graças a Deus, Deus foi muito generoso com elas. Só que muitos amigos delas ali no bairro se perderam. E aí, eu vendo aquela situação, eu estando na igreja, eu falei, o que eu vou fazer para essa juventude? Eu não posso deixar eles se perderem. Eu tenho que apresentar esse Jesus para ele. Que jeito que eu vou apresentar esse Jesus? Vou fazer um grupo de jovens do meu bairro. Que jeito fazer esse grupo de jovens? Como que eu ia fazer isso? Que jeito? Aonde que eu ia buscar? Sim. Sim. E eu queria trazer algo diferente para eles. Eu sempre gosto de algo diferente, sabe? Eu falo até que nas minhas pregações eu tento sempre pregar de forma diferente. Mesmo que seja o mesmo tema, mesmo pra gente, né? Enfim, até um combinadinho meu com Jesus lá. Traga algo novo no meu coração, né? Uhum. E aí, então, quando eu decido fazer esse grupo de jovens para evangelizar a juventude, eu fui atrás de um amigo que eu conhecia, que fazia parte da Fraternidade, Coração Missionário de Maria, muitos acho que vão assistir, vão conhecer, e eu caminhei lá durante algum tempo, durante 5 anos. Mas quando eu fui lá pedir ajuda para montar esse grupo, aí eu fui atrás, encontrei o Moisés, encontrei o Chicão, que um foi dizendo do outro assim, e aí eu me deparei com aquilo, com essa renovação carismática. Então eu tinha algo a mais do que só a missa e a catequese. Sim. Eu comecei a participar do grupo de oração, aí eu comecei a querer me formar, comecei a querer saber sobre a vida dos santos, até para tirar todas as dúvidas ainda que tinha no meu coração contra a Igreja Católica. Sim. Né? Porque isso é um tempo, não é? Nossa Senhora me chamou, mas ela não me entregou tudo pronto, não. Ela foi indo aos poucos, assim, né? Não, como mãe. Isso, exatamente. Ótima colocação, isso mesmo. E aí, então, quando eu entro, por esse motivo, aí, então, eu vou atrás deles e monto esse grupo de jovens. E esse grupo de jovens começou eu, que não era jovem já, mas, né, estava lá com eles, a Juliana, o Felipe, a Juliana ia meio amarradinha no começo, com o Felipe, e aí a gente chamou umas meninas do bairro, a Maiara ia comigo, tinha algumas meninas que estão lá no grupo de jovens do Guaçu, e a gente chamava pregadores, e a gente fazia toda essa temática. Mas a nossa igreja, que a gente não tinha porta, não tinha janela, tinha dia que não tinha luz, que eles roubavam os fios, era na época do frio, como não tinha janela, era aquela ventania dentro da igreja. A gente fez um encontro, eu sou meio louca, assim, falei, não, vamos fazer um encontro de jovens aqui, chamamos um monte de grupo de jovens, fizemos um encontrão, deu uma chuva, lavou a igreja, lavou todo mundo. Nossa. Foi um dia de bênção e de graça, muito bom, mas era tudo isso. Aí eu comecei a descobrir o que era a renovação carismática, e aí nunca mais saí. Eles tinham um encontro, a fraternidade tinha, eu não me lembro como que chamava. Depois, qualquer coisa, Chicão, se você assistir, você coloca aí nos comentários. Acho que era no colo da mãe ou no colo de Maria, alguma coisa assim. E eu nunca ia, por conta disso. Aí um dia eu fui. Quando eu fui, eu comecei a chorar muito. E aí eu comecei a conversar com Nossa Senhora. E aí eu falei para ela, eu sei que eu não sou digna do teu colo. Eu sei que eu não sou digna da senhora me receber por tudo que eu já fiz. Mas preciso muito do seu amor. Eu abri, então... Fui falando com ela. E aí eu falei assim para ela, eu lembro direitinho que eu falei assim para ela. E também teve o meu cabelo que a minha mãe não levou. É por isso que a senhora não vai me aceitar? Porque a promessa não foi feita, não foi cumprida. E aí eu escutei Nossa Senhora falar direitinho assim para mim. Minha filha, teu cabelo é o de menos, eu te quero inteira. Sabe? Então... Foi um encontro muito lindo, e aí, depois disso, tudo na minha vida, até hoje, eu posso dizer que é Maria. Sabe? Porque a promessa foi a Nossa Senhora Aparecida. Depois eu descobri que meu dia de aniversário é 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Depois eu fui descobrir quem era Nossa Senhora do Carmo.
e aí depois Nossa Senhora das Lágrimas, e aí Nossa Senhora das Graças, e aí Nossa Senhora de Fátima. E aí, em cada momento da minha vida, ela vem mudando a roupa, sendo a mesma mãe e me acolhendo dia após dia. E agora, por conta do Frei Gilson, Nossa Senhora de Guadalupe, né? A gente está rezando toda manhã. A hora que for passar, gente, esse podcast, né? Vale lembrar que já vai ter acabado, né? O Rosário, e a gente está falando do Frei Gilson. A gente está gravando essa situação, vivendo essa época, né? Sim. Mas E Nossa Senhora foi assim, e a renovação carismática entrou na minha vida e nunca mais saiu. E de início, a Ana Laura era minha parceirinha de tudo. E depois desse contato com Nossa Senhora, eu tive um momento muito lindo, né, dentro de um grupo de oração. Foi quando o Senhor me deu a primeira visualização que eu tive. Ele me mostrava um bambu virando assim, e esse bambu não quebrava. E ele falava que dentro desse movimento iria acontecer isso comigo. Muitas vezes eu ia cair, mas que nunca iria quebrar, né? Só para não esquecer a visualização. Esse detalhe, porque foi muito importante, que foi a primeira vez que eu, dentro da Igreja Católica, tive uma visualização e que fui entender o que era. Porque verdade seja dita que quando eu entrei, eu achava oração em línguas. A primeira vez mesmo que eu fui num grupo de oração, eu saí correndo. Assusta, né? Sim. Porque eu falei assim, na igreja que eu ia protestante, eles oravam em línguas. E eu falei, o quê? Os protestantes invadiram a igreja católica, tô fora. Não é essa igreja católica que eu quero. Eu confesso que eu também, a primeira vez que eu ouvi alguém orando em línguas, eu me assustei, porque na missa não tem isso. Não tem, exato. É porque a visão sobre a Igreja Católica é missa, terço, porque a renovação nem todo mundo conhece, né? Sim. A parte da renovação. Então aí quando vê alguma coisa assim na Igreja Católica, fica... Será que eu tô em outra igreja? Diferente, é verdade. E eu tive esse choque, né, no começo, assim. E aí depois foi mais tranquilo. Depois Nossa Senhora foi mostrando, foi revelando cada coisa. E aí a gente vai meio que entendendo, né? Sim, eu acredito que nossa mãe está muito feliz com a sua caminhada. E como você, como mãe, vê a sua família, né? Hoje as meninas Cantam, pregam, fazem parte do ministério, seu marido. Como que é pra você? Lá em casa é assim, ó, o marido ainda é aquele católico só de missa, sabe? Ele fez um seminário de vida, mas não se abriu a abertura do espírito, vamos dizer assim. Mas é um católico de missa e convive com tudo isso, com toda essa realidade lá dentro de casa, né? Porque a gente só fala disso, a gente só conversa sobre isso. As minhas filhas, então, foram se lançando a tudo isso, né? A gente começou lá no início, então hoje a Juliana prega em encontros, está fazendo vocacional de comunidade, que nós temos esse chamado, eu também tenho esse chamado de comunidade, sabe? Mas ainda não me encontrei num carisma, vamos dizer assim. E aí, então, ver a Ana Laura cantando, então a gente ia junto, ela começou a cantar. O Felipe, a primeira experiência de oração que o Felipe teve, a gente estava junto, assim, foi o dia que ele foi batizado no Espírito, que ele conta. Então, assim, o Felipe também não era de igreja, então a gente, hoje, as nossas conversas em casa é disso, a gente se reúne até pouco como família, porque cada dia um tem uma agenda, um compromisso, e um retiro, e um encontro que vai, e uma formação, né, quase todos os dias a gente tem... Eu não gosto de usar a palavra compromissos. Sim. Eu gosto sempre de usar a palavra missão, independente da qual seja. Se for ir pregar é uma missão, se você for para conduzir um momento é uma missão, se você for para acompanhar alguém também é uma missão, se você for para rezar por alguém é uma missão. Então, para uma formação é uma missão, você está indo, né? Então, eu não gosto muito de compromisso, porque compromisso parece uma coisa que você é obrigado a fazer. Sim. Eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que estar, exato. E não, então, assim, a gente, em casa mesmo, a gente para pouco. Graças a Deus. Sim. Então agora eu queria ver com você, né, que como a sua história mesmo contou, muitas pessoas às vezes não têm tem dificuldade em se relacionar com a Virgem Maria, mesmo estando dentro da nossa igreja, às vezes por descrença ou por falta de conhecimento, né, sobre Nossa Senhora. E aí a gente queria saber de você o que você poderia falar para essas pessoas talvez que estejam nos assistindo, que sentem isso, sentem mesmo
que não se relacionam muito com Nossa Senhora. Sim. Eu acho que por tudo, até pelo barulho que o mundo faz, vamos assim dizer, e se a gente for ver na Sagrada Escritura, é natural que o mundo faça esse barulho contra a Virgem Maria, né? A palavra de Deus vai dizer sobre a inimizade, né? Então, o que eu posso dizer, assim, para todo mundo, que foi o que hoje eu posso ter a certeza do que fez eu perdoar a minha mãe, por exemplo, entender, entrar na história dela, foi receber esse amor da Virgem Maria. Eu nunca esqueci, uma vez que eu ouvi isso, que quando a gente olha para o céu tentar buscar Jesus, a gente tem que passar o olhar por Maria. E olha que simplicidade. E Maria é isso, ela é simples, é por isso que é mais fácil para a gente precisa entender isso, e se você entender esse raciocínio, você vai ver como é melhor, mais fácil, mais tranquilo. A via mais segura, que nem a gente diz que a Virgem Maria é. Porque quando a gente olha para Deus, se fez homem, caminhou entre nós, né? Mas assim, quando a gente olha para Deus, Jesus, a gente olha e a gente vê Ele muito perfeito. Sim. E a gente vê a gente muito pecador. E tá legal, a gente tem que ser assim mesmo, porque nós somos. Mas, então a gente começa, só que a gente usa, e boa parte do mundo usa isso como desculpa. Ah, mas é porque Ele era Deus. Ele perdoava e dava outra face porque Ele era Deus. Ele perdoou na cruz porque Ele era Deus. Mas quando a gente olha para a Virgem Maria, ela não era deusa? Não. Ela era uma mulher. Ela era uma mulher que tinha sonhos, que tinha desejos, como eu, como vocês que estão assistindo, como cada um de nós, não é? Mas tinha um amor tão grande. E aí, esse amor que eu fui entender, ela não tinha um amor tão grande por Deus especificamente. O amor da Virgem Maria era grande, era pela salvação do mundo. Porque o que ela rezava? Maranata. Ela pedia a vinda do Messias. Todo aquele povo rezava antes da Virgem Maria nesse sentido, que era o libertador, que ia vir salvar o povo. Então ela rezava pelo um bem comum. Ela não fazia só uma adoração dela com Deus, entendeu? E aí a hora que você começa a adentrar nesse mistério, e aí, como eu estava falando, quando a gente olha tentando achar Deus, e a gente vê que no meio desse caminho tem a Virgem Maria, a gente fala, é mais fácil, deixa eu me chegar nela, e aí depois ela me leva até aí. Sim. Ela não quer ser melhor que ele, como os outros dizem, ela não quer lugar de destaque, ela não quer isso tudo. Quem é consagrado à Virgem Maria vai entender, como São Luís Maria Guimond de Montfort diz, que quando Jesus voltar, aí sim, porque ela foi, a gente acredita, a gente crê que ela foi assunta aos céus, que ela foi coroada e que ela lá é uma rainha, porque ela é mãe do nosso rei e salvador. Então, quando ele voltar, São Luís diz que ele vai trazer a mãe e toda a honra dela. E aí, felizes nós, que podemos já dar essa honra para a Virgem Maria em vida, com as nossas atitudes. Então, me consagrar, que nem quando eu fiz a Virgem Maria, e eu sou consagrada a Nossa Senhora das Dores, por conta de toda a história, lá na capela de Nossa Senhora das Dores, eu me consagrei, demorei 4 anos para me consagrar. Eu li o livro, e não entendia muito o que São Luís dizia, e aí a hora que eu fui entendendo desse caminho mais fácil, e eu fui deixando que ela, sabe, me conduzisse, eu adentrei. Então, para mim me chegar a Nossa Senhora, que jeito que eu faço? Primeiro você tem que ser humilde e reconhecer que você sozinha não vai em lugar nenhum, que a gente não vai, nada, nunca. Sim. E aí olhar então para esse Deus e ver que Ele é Deus, e ver que você é pecador, mas ver que teve alguém que pisou neste chão, nesta terra humana, e que conseguiu ver e fazer os prodígios, os milagres, sabe, que foi feito com todo o mistério da anunciação do anjo, ou com todo o mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então isso é você pegar e dizer assim, é mais fácil. Só que quando você se chega nela, ela tem um desejo tão grande de te revelar a Jesus, que você não consegue devolver o amor a ela, que ela tanto te ama, sabe? Então acaba sendo uma troca de amor. Eu aprendi uma vez, e eu também nunca mais vou esquecer, que nós, seres humanos, nós, a humanidade, nós somos criados
pelo amor. Deus, Espírito Santo e Jesus. Era tanto amor que não continha dentro da Santíssima Trindade. Então era necessário de que esse amor ecoasse e escorresse. E aí veio por nós somos esse amor nascido, sabe? Criado, gerado por Deus. Então, e não tem como nascer, não nasce nada. Não nasce nada sem uma mãe. Sim. Sim. Não nasce sem uma mãe, não nasce sem uma fêmea, não nasce sem uma mulher. Então, nossa fé, o nosso amor é nascido dela, da nossa mãe. Nós temos uma mãe. Então, não tenha medo de ter uma mãe. Às vezes a gente olha para as mães daqui do mundo e cada dia a gente vê cenas, né, de mães que Sim. estão longe daquilo do que é o desejo e a vontade de Deus. Mas assim, e a gente não consegue entender esse amor porque a gente quer usar esses parâmetros daqui da Terra. Esses parâmetros humanos, esses parâmetros que a sociedade impõe, esses parâmetros que o mundo diz, mas não é isso, né? Nossa Senhora é muito mais. Então, quando a gente desvia esse olhar deste mundo para olhar este olhar divino, a gente se entrega à Virgem Maria. E ela traz a felicidade como Nossa Senhora da Alegria. Quantos títulos de Nossa Senhora eu já citei aqui? Até um monte. E eu acho interessante, assim como você passou por outras religiões, né? Você pode explicar um pouquinho sobre tantos nomes que Nossa Senhora carrega? Porque às vezes quem está assistindo não sabe, né? O porquê de tantos títulos. Isso é muito complicado para as pessoas entenderem quando a gente se converte por isso, porque e aí eu explico de um jeito muito fácil, que nem eu explicava na catequese. Olha que coisa simples, como eu disse que Nossa Senhora é simples. A minha mãe, que me gerou aqui, a minha mãe humana, chama Márcia. Para mim, ela é minha mãe. Para minhas filhas, ela é vó. Para minhas netas, ela é bisavó. É a mesma mulher. Tem 3 títulos: mãe, vó e bisavó, né? Sim. Deus dê muita saúde, que ela possa ter tataranetos. Mas por que eu explicava assim para as crianças? E aí traz o que a gente estava falando da época que a gente está vivendo, Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. Nossa Senhora, em cada lugar que ela apareceu, por exemplo, talvez para um índio, a beleza de uma mulher italiana, como a imagem de Nossa Senhora de Fátima, talvez não trouxesse tanto ao coração dele, porque não é a beleza que ele está acostumado. Entende? E aí, quando ela aparece, então, vamos supor, Nossa Senhora de Guadalupe, com o milagre maravilhoso do quadro, né, de Guadalupe, que eu espero que vocês saibam da história, porque é maravilhoso, né, uma história linda. Então, assim, ela aparece ali para aquela pessoa, daquele jeito que aquela pessoa vai entender. Isso faz parte da humildade da Virgem Maria, sabe? Porque ela se mostra cada um de uma forma que você vai reconhecer, né? Eu acho lindo a imagem de Nossa Senhora de Fátima, toda branca, com aquela coroa linda. Ela se mostrou para quem? 3 crianças que tinham no coração pureza. O que simboliza pureza? O branco. Por isso que as noivas entram de branco. Então ela coloca uma roupa para adentrar naquela história daquela pessoa. Naquele momento, né, que ela apareceu. Entende? Para aquela pessoa. E assim, eu tenho também um amor e uma devoção muito grande por Nossa Senhora das Lágrimas, que agora a gente está em processo de ver que a aparição foi verdadeira, irmã Amália e tudo. Nossa Senhora das Lágrimas, ela aparece com que roupa? Ela aparece com a roupa de Nossa Senhora das Dores, parecido. A roupa de baixo é roxa, o manto é azul, igual é a Nossa Senhora neste título, porque ela está querendo mostrar as dores das lágrimas, ela mostra a coroa das lágrimas. Então, assim, Nossa Senhora ela tem muitos títulos. Alguns a gente vai dizer que é bem estranhos. E a gente precisa adentrar a história, como Nossa Senhora das Cabeças, por exemplo. Nossa Senhora do Sorriso. Nossa Senhora do Silêncio é fácil, porque já está na Sagrada Escritura que ela guardava tudo em seu coração. Mas assim, são tantos títulos, e aí a gente vai entrando na história, a gente vai entendendo por quê.
mas todas é a mesma mulher, a que gerou Jesus, a mãe do Salvador. Mas nessa humildade e generosidade, ela se veste de roupas diferentes, de formas diferentes para se apresentar. E aí também a gente diz assim, a gente que é mulher, né, cara, pinta o cabelo para mudar um pouquinho, gosta de mudar a cor da roupa. Nossa Senhora é uma mulher, faz isso também com todos, né, conosco. Sim. E nós gostaríamos que você pudesse deixar uma palavra de esperança para as pessoas que estão assistindo. Ainda estamos no começo, mas a cada pessoa convidada que nós trazemos, né, vai deixando conhecimento para nós, apresentadores, para quem está assistindo. Então, que você pudesse deixar uma palavra para eles, algo que pudesse tocar eles. Sim. Eu vou trazer uma palavra que mexeu comigo muito esses tempos. Deixa eu abrir aqui a Sagrada Escritura. Eu não separei porque eu não estava pensando nisso, mas o Espírito Santo tocou, então vamos falar. Só espera aí que a gente precisa da ajuda, né? Comigo aqui, porque senão a gente não lê mais nada sem ele. Colossenses 2:13. Eu vou trazer essa palavra e a gente vai conversar só um pouquinho sobre ela para a gente entender. 2:13 diz assim: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida, em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e expôs ao ridículo Satanás, triunfando deles pela cruz. Essa palavra tem norteado meus dias de oração ultimamente, porque assim, a grande esperança que nós temos é Jesus. Ele é o nosso amor, ele é a nossa salvação, só que ele é tão generoso que ele quis nos deixar ainda algo muito importante. Ele quis nos dar a vitória da cruz, a vitória que vence a morte, a cruz que fez com que nós pudéssemos sonhar com uma vida eterna, sonhar com um caminho, né, de santidade. Cada dia nós somos chamados à santidade, e nós não somos chamados à santidade porque nós queremos. Nós somos chamados à santidade porque o amor que nós temos que ter por Jesus, que é aquele que nos salvou, que nos chamou, que nos criou, que nos gerou, que nos amou por primeiro, é tão grande por nós que tudo aquilo que nós fazemos de pecado ou de errado nos ofende a esse caminho que ele trilhou e que ele deseja para nós. Deus me pede, às vezes, Vinícius, coisas que eu acho que eu não sou capaz de fazer. Um dos pedidos que ele me fez de conversão muito grande foi que, assim, a minha família sempre, todo final de semana, trabalhei muito em bar, então sempre tinha cerveja, churrasco, festa. Não que não tenha churrasco e festa, Sim. Ainda continua, tá? Mas para mim, eu gostava muito de tomar cerveja de final de semana. Eu gostava muito de bebidas como tequila, com bebidas assim, por conta de tudo que eu tinha vivido na noite. E um dia Jesus disse assim para mim: filha, para você não mais. Quando ele disse isso para mim, eu falei assim, eu não vou conseguir corresponder a esse chamado, a esse pedido dele. Mas eu consegui, já faz alguns anos, nunca mais coloquei nada de álcool na minha boca. E aí as pessoas, às vezes, se afastam da gente. Sim. Porque a gente começa a olhar para Jesus e ser amada por ele de tal maneira que a gente quer corresponder nos mínimos detalhes da nossa vida. Que a gente faz algumas escolhas para continuar ali com Jesus. Isso. E eu citei essa, né? E foram tantas que ele foi me pedindo, assim, mas que eu fui dando com uma generosidade, com um carinho tão grande e com a certeza de que eu estou agradando o coração dele, que eu tenho uma força tão grande. Então, que ele, quando ele pede por amor e a gente faz por amor. Então, esse Jesus que eu li
que fez com que você que está assistindo aí tenha a certeza de que todos os seus pecados foram perdoados na cruz e que ele tem uma história nova para você e que é essa a esperança, né? Ele, quando às vezes as pessoas não veem porque elas têm medo disso, dessa troca com Jesus. Sim. E eu queria dar esse testemunho também disso para dizer assim, que a troca com Jesus é a melhor. Verdade. Quando a gente troca com um amigo, às vezes a gente fica olhando a troca e fala assim, será que foi justa essa troca? Quando a gente olha, às vezes até para uma mãe, a gente olha, será que foi justa essa troca quando ela me pede alguma coisa? Mas quando a gente olha para Jesus, todas as trocas são justas. Sim. Então, esse caminho de santidade, essa trilha, né, de santidade é algo por amor. E quando é amor e verdadeiro amor, Sim. não tem peso, né? Vou pensar assim, Jesus morreu na cruz por nós. Sim. O que é a gente fazer algo por ele, né? Sim. E que as pessoas não entendem realmente esse amor, esse querer mais de Deus, querer estar próximo dele todos os dias. Mas nós que vivemos isso, a gente sempre quer mais. A Sim. gente canta aquela música com gosto, né? Que a gente escolheu a melhor parte, Sim. que não vai ser tirada da gente. Não é isso? Muito bem. Eu não sei se está acabando. Antes disso, eu queria fazer um comentário, um adendo. Depois que eu trouxe um presente para vocês. Uhum. E aí, por que o presente? Vocês estão no início desse podcast, não é isso? Então, quando eu recebi o milagre, né? Quando minha mãe fez a promessa lá no passado que eu falei, ela fez ao título de Nossa Senhora. Uhum. Então, eu trouxe para vocês, que estão Olha aqui. no início aí da caminhada de vocês, um quadro de Nossa Senhora Aparecida, Obrigada. que vocês possam colocar aí, Obrigado. que ela seja a mãe realmente deste papo santo, que ela acompanhe vocês, que ela ajude demais vocês na caminhada e que todo início, às vezes de um grande projeto, É difícil. ó, veja isso que eu vou falar para vocês. Olha isso, escutem. Deus, quando tinha o projeto da salvação, escolheu Maria. E olha o plano da salvação que Jesus fez. Então, Nossa Senhora aqui tem esse mesmo papel nesse podcast, Sim. de ser de ser aquela que vai ajudar, que esse podcast chegue aonde o Senhor assim quiser. E como o mundo precisa de evangelização, chega longe. Amém? Com a nossa mãe pertinho da gente. Episódios Sempre. todos os dias. É. Obrigada, Alessandra. Mas- Obrigado. De coração. Amém, amém. Coloca aí no nosso cenário. Que a mãezinha esteja sempre aqui. Sempre. Bom, as perguntas terminaram, mas agora a gente tem um momentinho, Ah, muito bem. Saí livre, então tá. Se conseguir. um bate-bola. Vamos lá, ai Jesus. Vamos. Pode começar? Pode. Tem tempo isso? É rapidinho assim? Aquele Rapidinho. bate assim? Ela fez a pergunta, você já tem que responder e ela já faz a próxima. Tá, vamos lá. Que é na mente, você Vamos lá. responde pra gente. Isso. Um santo de devoção. Ah, é Santa Terezinha do Menino Jesus. Essa foi fácil. Próxima. Jesus em uma palavra. Amor. Um lugar que você sente paz. Sacrário. Próximo, sacrário. Uma oração que te acompanha. Agora você me pegou, tem que ser rápido, são tantas. Ai, vamos falar Coroa das Lágrimas, já que eu falei de Nossa Senhora das Lágrimas. Um conselho. Entregue tudo a Jesus. A troca, como eu disse, sempre vai ser a melhor. Uma frase. Uma frase. Tudo que é feito com amor, né? Tudo que a gente faz com amor, Jesus olha e Jesus recolhe. E aí, tudo... Vamos lá. Tudo que é feito com amor é feito com Jesus. Pronto. Um sonho que Deus colocou no seu coração. Tô realizando aqui, ó, de estar com vocês no podcast. Essa foi mais fácil. É sério isso. Eu sempre me via fazendo isso. Quando eu via na internet, falava, ui, será que um dia eu tô aqui? É. Chique. E primeira convidada. É. Eles nem sabiam disso, né? Não. Muito bem. Eu queria falar um pouco, voltar um pouco mais pro assunto da sua família, porque eu confesso que eu que já conhecia você, já conhecia a Juliana, o Felipe, não sabia dessa história
que realmente a gente tá, Sim. assim, chocado, né? Então, eu queria saber, tipo, de você, assim mesmo, agora que você vê a sua família, a Juliana prega, canta, o Felipe canta, prega, a Ana Laura, toda a sua família tá ali na igreja, com o Ministério de Música, dentro da renovação, assim, Sabe o que como que eu você fazia? sente? Ó, sabe como que eu fazia com o Felipe quando a gente tinha UPA? Eu escutava as músicas e aí eu imprimia as cifras e mandava para ele. Falava, ensaia essa música aqui pra gente cantar no grupo. E aí foi indo. A primeira vez que eu pedi para ele fazer uma pregação no grupo, ele ficou super preocupado. E eu pedi para ele falar de São Padre Pio, que foi uma época que a gente estava falando dos santos. Você fez isso, eu quis lembrar agora. E aí ele pediu para falar de São Padre Pio. E aí, e aí ele ficou, nossa sogra, olha, por que isso? Porque olha o que ele fez, sabe? E aí foi uma história. A Juliana, como eu disse, no começo ela não gostava muito. Ela, não é que ela não gostava, ela vinha cansada para casa, ela queria descansar, ela só tinha o sábado e o domingo às vezes, e aí ela ia, e aí quando ela se descobriu também da igreja, hoje eu tenho um orgulho dela, sabe? Porque às vezes eu vejo as pregações deles assim, eu falo assim, nossa, como eles estão indo longe, sabe? Sim. E uma vez eu chorei muito no reabastecimento de servos quando eu rezei por eles e Jesus já me mostrava esse caminho para eles. E aí eu dizia então, que o Senhor leve, né? Que vá longe. A Ana Laura, ela é minha parceirinha da vida inteira, sabe? Porque assim, hoje ainda um pouquinho mais birrenta, marrenta, sabe? Mas Sim. porque só tá eu e ela em casa, né? Que as outras, a Fernanda também já foi. Então a gente não... hoje, até os compromissos dela e tudo, a gente já não fica tão próximo. Mas ainda, como por estar no mesmo grupo de oração e tudo, às vezes ela professa e fala umas coisas assim que eu sinto muito orgulho, sabe? E aí eu tenho a Fernanda, que foi a primeira, que trouxe as Marias para mim, E que agora foi um amor que eu não sabia, que eu fui até me confessar uma vez. Eu falei, como que a gente pode amar tanto, né? Quando eu tive as Marias, que foi uma gravidez conturbada, foi um momento de muita tristeza da minha filha. Mas hoje Jesus honrou ela, então ela está casada. E aí Deus é tão lindo que ele quer... Eu acho que ele ainda quer montar uma banda lá em casa, né? Porque ele manda o Guilherme, que toca também, que casou com a Fernanda, que é o pai agora que me trouxe a alegria, né? Do José. Que toca, que está sempre com a gente, que também vive essa vida de missão, de cantar, de tocar. Às vezes ele se esconde um pouquinho de cantar, mas ele canta, toca, sabe? Tem um ouvido musical maravilhoso. A Fernanda, que agora por conta das Marias, e a Fernanda ainda não encontrou o ministério dela, sabe? Então, ela ainda, mas também está sempre na igreja, a cada dia ela tem se tornado uma mãe melhor, sabe? Às vezes eu, né, tenho muito orgulho de ver ela fazer as coisas com o José, com as Marias. Até o meu marido, que às vezes só vai no domingo, eu consigo ver a transformação, sabe? Tem muita coisa para mudar ainda, como todos nós temos, mas é uma bênção. Então, assim, hoje a minha casa eu vejo que é um sonho de Deus, sabe? Eu vejo que Deus sempre sonhou que a gente vivesse isso. E eu sempre louvo a Ele porque Ele cuidou de cada um de nós. Ele protegeu, sabe? Ele amparou mesmo quando a gente estava perdido neste mundo. Então, assim, ver a minha família, ver todos juntos na igreja, sabe? Ver quando eles estão cantando na missa ou quando estão conduzindo um retiro, sabe? Alguma coisa assim. É uma satisfação de uma mãe que pode deitar a cabeça no travesseiro, sabe? E falar assim, eu consegui, sabe? Porque eu sei que fui eu que fui buscar. E eu vejo a graça de Deus através dessa busca minha, e isso também eu vejo Ele me honrando através das minhas orações, né? E Jesus olhando e cuidando de tudo. Então, assim, a Ana Laura às vezes vai para fora, a Ana Laura tem 20 anos, eu durmo tranquila, não tenho preocupação. Nem até o que eu vou falar, talvez as pessoas entendam meio assim, mas entendam. Eu tenho tanta tranquilidade das minhas filhas estarem na igreja que quando elas estão em um retiro fora, por mais que elas vão pegar uma pista ou viajar alguma coisa, eu durmo e descanso. Porque eu sei que se o pior acontecer para mim, vai ser o melhor para elas, que vai estar com Jesus, porque elas caminham. Isso, entende? Sim. Então é lógico que se acontece pior, pelo amor de Deus, não estou querendo nada disso, a gente sofre demais, né? Porque... mas entendem isso? É você ter essa confiança. Então, eu posso descansar, sabe? A minha cabeça em relação a isso.
que eu sei que elas não vão se perder mais, que eu sei que elas estão no caminho, porque o caminho não foi imposto, Vinícius. Sabe, por mais que eu puxava no começo para ir para o grupo de jovens... Não foi uma obrigação. Não foi imposto. Você tem que ir, não sei o quê. Não. Talvez no comecinho eu peguei no pé ali, sabe? Hoje tem dia que eu tenho que falar assim, dá para ficar um domingo em casa? Dá para vir almoçar com a família hoje? Dá pra vir almoçar hoje, sabe? Mas é isso, eu tenho uma paz no meu coração em relação a ele, sabe? Em relação às Marias também, a gente está, sabe, cada dia mais elas falam cada coisa, assim. Vovó, sabe o que eu aprendi no retiro? Elas foram no retiro da Cola de Deus. O que você aprendeu? Conta, vovó. Que Maria é o caminho mais seguro. Então, sabe, me ajuda a fazer terço. Elas têm 5. Esses dias elas falaram num vidinho até que a Mayara gravou e colocou na rede social. A Maria Fernanda falou que ela vai ser pregadora, porque ela já faz terço, ela põe bolinha no terço, ela reza o terço. Eu vi. Elas falam que quando crescer vão cantar na igreja, que, sabe, em vez de uma profissão, elas falam que vão cantar na igreja. E a gente deixa isso assim, sabe? Porque se for para ser e a gente reza para isso, sabe? Eu hoje posso dizer que, se eu olhar para toda a minha família para trás, eu não tenho exemplos para citar do que é a minha família hoje. Isso é uma grande alegria e glória para mim, em nome de Jesus. E a gente tem que agradecer você e a sua família, porque vocês podem não saber, mas você e sua família tocam muitos corações. E eu tenho certeza que Deus tem muita alegria de ter vocês, né, com a gente, né? Sim. Porque eu já fui muito tocada por você, nas suas pregações, com as suas filhas, com o Felipe. A outra filha eu não conheço, não tive essa oportunidade ainda, mas vocês foram um caminho pra gente chegar em Deus. Sim. Esse é o papel de todos nós que somos e de vocês agora com esse podcast. Sim. Que são apóstolos, são os discípulos de Jesus nesses tempos. Sabe, a gente acha tudo muito lindo e é muito legal estar aqui, fazer um podcast, sair na internet, mas para falar das coisas de Deus e com esse orgulho, com essa determinação que vocês têm, com esse desejo que está brotando aí no coração cada vez mais forte aí na vida de vocês, eu agradeço de você ter falado isso, porque a nossa caminhada é sempre assim, né? E isso eu acho que vai ser sempre assim. A gente sempre vai querer fazer mais, e a gente sempre vai querer falar mais de Deus, e isso tudo para que a gente fique cada vez mais perto dele, né? Então, que esse podcast aqui, já que eu sou uma das primeiras convidadas, e já que você falou isso, eu queria muito abençoar mesmo. Que vocês sejam muito abençoados, sabe? Que Maria sempre esteja aqui mesmo. Que as pessoas a qual assistam sejam tocadas por Deus, pelo Espírito Santo, e que possam viver essa graça de querer estar aos pés de Jesus, que é sempre o melhor lugar. A hora que você perguntou o melhor lugar, onde que eu prefiro estar, eu digo que é o sacrário, porque quando a gente está lá, e às vezes a gente chega falando demais e escuta de menos, né? Mas é o lugar onde a gente pode falar sem reservas. Sim. Então, a gente que fala muito, vocês viram aí que eu falo, ele me escuta, Jesus nunca mandou eu ficar quieta, pelo menos por enquanto. Se um dia ele falar silencia, também a gente silencia, que a gente obedece. Mas, né, a gente pode falar ali sem medo, sem reservas. Então, essa é a igreja. Este podcast é da Igreja Católica. É aonde você vai escutar falar de Jesus e aonde meu irmão, minha irmã. Estou falando direto para a câmera para isso. Não sei aonde você vai estar vendo, em que momento você vai estar assistindo isso na sua vida, mas se você assistir isso, saiba que essa palavra tem que ficar gravada no seu coração. De nada na minha história, talvez, possa ficar gravado, mas isso fique gravado. A Igreja Católica é a tua igreja, é a tua casa. E ela te recebe de braços abertos. Vem pra cá, viu? Não é isso? Então, vou aproveitar o gancho que você está falando com eles. Eu gostaria de convidar você para seguir o nosso podcast, se inscrever no nosso canal e seguir o nosso Instagram e compartilhar essa mensagem, né? Esse episódio com outras pessoas que, como assim, eu fui tocada pelas palavras da Alessandra, da família dela, e você também possa ser. Então,
deixa seu curso, deixa seu joinha, Dá o seu like. deixa seu like, seu joinha e sinta, né, esse amor. É isso. Então, eu queria agradecer você, Alessandra, por poder participar aqui do nosso podcast com a gente. Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram. Esperamos você no nosso próximo episódio.